tempo você está gastando com o estudo? Será que vale a pena cronometrar? Eu vou te contar hoje neste vídeo. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Gisele. Seja bem-vindo ao meu canal. Te convido a se inscrever agora mesmo para você não perder nenhum conteúdo semanal. E hoje o que eu vou falar com você é sobre a questão de cronometrar o tempo de estudo. Em primeiro lugar, por que é interessante você marcar esse tempo? Em primeiro lugar, quando você marca o tempo de estudo, você tem uma ideia real do tempo que de fato você está estudando. Às vezes você pode ter uma impressão de que está estudando bastante, só que o que você não percebe é que você perde muitos fragmentos de tempo com alguma besteira. Por exemplo, se você começa a estudar às 9 da manhã até meio-dia, você acha que está estudando 3 horas, só que de fato é menos do que isso. Pode ser entre 2 a 3 horas, só que você muito dificilmente vai conseguir fazer as 3 horas cheias. Porque quando a gente está estudando, sempre acontece alguma coisinha. Às vezes você começa a estudar e lembra que esqueceu de pegar o seu copo d'água. Então quando você levanta para pegar o copo d'água, você já está perdendo o tempo que você estava estipulando de estudo. Então o que acontece? As suas horas brutas de estudo seriam das 9 até meio-dia, o que daria 3 horas de estudo. Só que de fato você estudou menos do que 3 horas. Ou seja, suas horas líquidas elas podem ter sido, por exemplo, de 2 horas e meia, que é o tempo que realmente você está estudando. E por que é importante você ter essa noção? Para você saber o quanto que você está estudando daquela disciplina e também para você ter uma noção de quando parar e de quanto tempo se manter concentrado. Às vezes você começa a estudar e pensa que já passou, por exemplo, 1 hora, só que quando você vai olhar no seu cronômetro, passou na verdade 30 minutos. Só que se você estipulou para estudar aquela matéria uma sessão de 45 minutos, aí você vai ter uma noção de que você precisa estudar mais 15 minutos. Ou então, no caso contrário, às vezes você está muito tempo estudando e quando você bate e olha no cronômetro, pode ser que você já estava lá naquele momento de concentração por mais de 1 hora. Só que não é tão bom assim você ficar tanto tempo concentrado em uma coisa, porque o seu cérebro, querendo ou não, vai ter uma fadiga mental. E essa fadiga vai prejudicar a sua concentração e, consequentemente, a sua aprendizagem. Então, quando você vê que está muito tempo estudando, você pode ter essa percepção que está na hora de parar e fazer um descanso. Outra utilidade de você cronometrar o seu tempo de estudo é saber o quanto que você está se dedicando para cada disciplina. Às vezes você tem dificuldade em uma disciplina e facilidade em outra. O ideal é que nas disciplinas que sejam mais fáceis para você, você fique menos tempo estudando, para que sobre mais tempo para aquelas que são mais difíceis. E quando você cronometra, você tem essa noção da proporção de tempo que você está se dedicando para cada uma. Existem alguns aplicativos que te ajudam a fazer esse balizamento, ou seja, que eles te dão uma noção de cada tempo para cada disciplina que você está estudando. Mas se você quiser, você também não precisa depender desses aplicativos. Você pode montar uma planilha simples no Excel e marcar o tempo de estudo para cada disciplina. Basta apenas o cronômetro do seu celular, por exemplo. Quando você então cronometra o tempo para cada disciplina que você está estudando, você tem uma espécie de relatório e você consegue montar estratégias de aprendizagem. Às vezes você percebe que está priorizando uma disciplina que não precisava de tanta importância assim. E aí você consegue alocar o tempo de estudo para cada matéria que você está querendo aprender. E você pode fazer isso também de acordo com a relevância da matéria, a facilidade e a sua dificuldade na aprendizagem delas. Então você percebe que quando você está cronometrando as suas horas de estudo, na realidade você está se ajudando a direcionar o seu estudo em diversos aspectos, principalmente para esses 3 pontos que eu citei para você. Como eu disse lá no início, o que importa são as suas horas líquidas de estudo, que são as horas que de fato você está estudando. E de nada adianta você passar horas e horas estudando se elas não são bem aproveitadas. O que eu quero te dizer é que nas horas que você realmente está estudando, para você aplicar sua concentração, para tirar o máximo de proveito daquele momento, para você realmente aprender e não ter que ter um trabalho dobrado de voltar naquela disciplina e aprender tudo novamente, porque você não estudou direito ou você não estudou bem. E também quando você estiver cronometrando seu tempo de estudo, não tente inflar o seu ego, como por exemplo, falar que você conseguiu em um dia estudar 8 horas por dia. Às vezes você tenta estudar por muito tempo e acaba prejudicando a sua eficiência do processo, ou seja, você pode até estudar
de forma acelerada e isso vai prejudicar a sua aprendizagem, ou então você estuda até a exaustão. E como eu falei, não compensa você estudar por muitas horas, porque querendo ou não, você vai causar uma fadiga mental do seu cérebro e afetar a sua aprendizagem. Quando nós estamos estudando, a nossa concentração ela tem que estar muito boa, porque ela faz parte do seu processo de aprendizagem. Se você não está concentrado, você não vai aprender bem. Então, dê importância também aos seus intervalos de descanso, porque o descanso também é importante para a sua aprendizagem. Agora eu quero te propor a fazer um exercício. Escreva num papel qual que é a sua percepção de como que é o seu tempo de estudo. Depois, comece a cronometrar realmente o tempo que você está estudando, ou seja, suas horas líquidas. Depois, quando você terminar esse exercício, compare a sua percepção com as suas horas líquidas, que são as horas que de fato você estava estudando, e veja a diferença delas. Será que você estava estudando pouco ou será que você estava estudando muito? Não esqueça de deixar a sua curtida e o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo de hoje. Muito obrigada por ficar até aqui e até a próxima!